Disse-lhes: por causa da vossa pouca fé. Amém vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: muda-te daqui para lá, e ele se mudará, e nada vos será impossível. Emmanuel intitula o seu comentário Com o Auxílio de Deus. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos falar sobre uma constatação que muitas pessoas fazem acerca de vários problemas que nós encontramos na sociedade, na dimensão mais ampla relativa às nossas realizações, e tem-se razão. Ou seja, a gente vive no mundo, vive no momento em que existem grandes desafios, existem grandes problemas, e muitas pessoas julgam que esses problemas são problemas crônicos, ou seja, aqueles problemas que vêm de longa data, vão persistir, e alguns chegam até a duvidar que esses problemas terão solução. Ou então tem uma frase que a gente ouve com uma certa frequência, assim, para esse problema só Deus para resolver. É só Deus que vai dar um jeito para resolver essa situação. E é curioso porque essa frase ela tem uma parcela de verdade. Nada acontece sem a contribuição da divindade, sem a presença, sem que Deus, de fato, esteja presente, contribuindo, auxiliando, direcionando. Nada acontece sem a presença do Criador. Só que, quando nós pensamos nas grandes realizações humanas, quando a gente pensa nos avanços que nós já conseguimos conquistar nessa nossa trajetória de 10 mil, 15 mil anos atrás até os dias atuais, é importante a gente lembrar que elas nos oferecem uma orientação, um direcionamento, um padrão em relação a como essas conquistas são alcançadas e como problemas do passado foram resolvidos, para que nós possamos, de fato, entender qual é a dinâmica para a solução dos problemas na atualidade. Se a gente pensar em relação aos grandes avanços da humanidade, nós tivemos ainda aquele momento que a gente ficava circunscrito a determinados continentes, e aí de repente hoje a gente consegue passar de um continente para o outro de maneira muito simples, né? Às vezes com poucas horas a gente consegue percorrer distâncias que para uma pessoa que vivia há 500 anos atrás seria algo que levaria meses ou sequer seria possível. E nós conseguimos resolver esse problema. Nós conseguimos resolver problemas da aviação, o voo mais leve do que o ar, e se a gente pensar há menos de 150 anos atrás, isso era um problema considerado por muitas pessoas até insolúvel, que não se conseguiria realizar. E hoje a gente consegue aí viajar de um país para o outro, de uma cidade para outra, muito rapidamente. Problemas na área da medicina, doenças, desafios, enfrentamos muitos na atualidade, sem dúvida alguma, mas muitos deles, como a tifo, como a tuberculose, que dizimavam milhões de vidas ao longo do mundo, já tem tratamento, já tem soluções que a gente pode contar com elas. Todas essas conquistas, todas essas realizações, elas partem da conjugação de 3 elementos fundamentais. O primeiro deles, nós já nos referimos, a presença, a contribuição da divindade, a possibilidade de Deus apoiar esses desenvolvimentos. Esse é um que sempre está presente, não podemos duvidar disso. A segunda são os recursos, aqueles elementos que são colocados à disposição para que a gente possa resolver esse problema. A tecnologia, os meios, os processos, recursos materiais, recursos naturais, esse é o segundo conjunto de elementos que se conjugam na solução dos maiores problemas da sociedade, da humanidade. Mas existe um terceiro, sem o qual nenhuma solução seria encontrada, nenhum problema seria resolvido, nenhum avanço seria conquistado. Esse é um elemento que, se ele não estiver presente, não adianta. O problema não se resolve. E trata-se da vontade. Sem que nós, como indivíduos ou como sociedade, queiramos efetivamente, e não basta ser uma vontade fraquinha, não. Problemas maiores exigem uma vontade mais firme. Então, quando nós pensamos nos grandes problemas da sociedade, na atualidade, lembremos que a vontade, que o querer, tem um papel
fundamental, porque o apoio da divindade nós temos, recursos estão à nossa disposição, nós precisamos agregar a nossa vontade. E efetivamente é possível transformar a Terra em um paraíso de paz, de crescimento, de prosperidade, de justiça, de igualdade, porque os dois primeiros eles já estão à nossa disposição, mas para que isso se concretize, nós precisamos ter vontade, desejo firme de transformar as circunstâncias em que nós vivemos em circunstâncias melhores. Conjugando esses três elementos, como o passado nos mostra, não existem problemas que não sejamos capazes de solucionar. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20, e nos diz: Disse-lhes: Por causa da vossa pouca fé, amém vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: muda-te daqui para lá, e ele se mudará, e nada vos será impossível. Emmanuel intitula o seu comentário Com o auxílio de Deus. Há quem diga que a discórdia e a ignorância, a penúria e a carência são chagas crônicas no corpo da humanidade, apelando simplesmente para o auxílio de Deus, qual se Deus estivesse escravizado aos nossos caprichos, com a obrigação de resolver-nos os problemas a golpe de mágica. Indubitavelmente, nada de bom se efetua sem o auxílio de Deus. No entanto, vale destacar que o infinito amor age na Terra, nas questões propriamente humanas, pela capacidade do homem atendendo à vontade do próprio homem. As criaturas terrestres, através de milênios, vêm realizando as mais belas empresas da evolução com o amparo divino. Viviam segregadas no primitivismo dos continentes. Quando se decidiram a conhecer o que havia, para além dos mares enormes, com o auxílio de Deus, construíram as naves que as sustentam sobre as ondas. Vivenciam penosamente as longas distâncias. Quando se dispuseram a buscar mais largas dotações de movimento, com o auxílio de Deus, fabricaram veículos a motor, que deslizam no solo ou planam no espaço. Jaziam submetidas às manufaturas, que lhes mantinham todas as faculdades na sombra da incipiência. Quando resolveram conquistar o tempo precioso para o cultivo mais amplo da inteligência, com o auxílio de Deus, estruturaram as máquinas que lhe descansam a mente e as mãos, por toda parte, desde o cérebro eletrônico à enceradeira. Padeciam visão limitada. Quando diligenciaram obter novos meios de análise, com o auxílio de Deus, passaram a deter lentes e raios que lhes facultam observações minuciosas, tanto nos astros quanto nas peças mais ínfimas do mundo orgânico. Experimentavam manifesta insuficiência de comunhão espiritual. Quando se afadigaram por estabelecer contato entre si, com o auxílio de Deus, atingiram as comunicações sem fio, que lhes permitem o mútuo entendimento de um lado a outro da Terra em fração de segundos. Tudo isso conseguiram aprendendo, trabalhando, sofrendo e aperfeiçoando. E para desfrutarem semelhantes benefícios, pagam, naturalmente, a aquisição de passagens e utensílios, engenhos e serviços. Assim também, os males que atormentam a vida humana podem ser extirpados da terra, se procuramos construir o bem à custa do próprio esforço com o auxílio de Deus. Tesouros do tempo, orientação, entendimentos e recursos outros não nos faltam. Urge, porém, reconhecer que somos responsáveis pelas próprias obras. Desse modo, com o auxílio de Deus, será possível transformar o mundo em radioso paraíso, a começar de nós mesmos. No entanto, isso apenas acontecerá se nós quisermos. Uma bela página de Emmanuel nos lembrando desse auxílio divino que sempre está presente, do papel da nossa vontade, do nosso querer, do nosso firme desejo na superação dos problemas, tanto de natureza pessoal quanto coletivos.
E o desafio para hoje, o nosso convite, é que nós fortaleçamos o nosso desejo, fortaleçamos a nossa vontade. Vamos parar um momento e idealizar aquilo que nós efetivamente queremos ver construído no mundo, seja no ambiente mais próximo das nossas relações, das nossas atividades, seja de uma maneira mais ampla. Vamos fortalecer esse desejo e observar se existe algo que nós podemos fazer em prol da concretização daquilo. Mas tem um ponto que eu gostaria que a gente tivesse firme e bem gravado no nosso coração: a confiança, a certeza de que o auxílio divino virá ao encontro daquilo que nós desejamos. Por isso tenhamos fé, confiança e esperança. Que você tenha uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no nosso próximo episódio. Um grande abraço e até lá!